A Red Bull esperava revitalizar sua temporada com a primeira tentativa de solução para o seu problemático Fórmula 1 de 2024. No entanto, não só perdeu a liderança no campeonato de construtores para a McLaren no Azerbaijão, como também Max Verstappen teve seu pior fim de semana do ano, mesmo com a introdução de um upgrade. Verstappen terminou em quinto, uma posição atrás de seu rival pelo título, Lando Norris. Embora já tenha terminado em piores posições nesta temporada, como sexto em Mônaco e Monza, ele era apenas o sétimo antes do acidente que eliminou Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Embora esse acidente tenha dado 2 posições a Verstappen, ele acabou prejudicando sua luta pelo campeonato, já que havia feito uma parada tardia para colocar pneus macios e tentar a volta mais rápida, o que foi impossibilitado pelo safety car virtual. Isso resultou em um ganho de 3 pontos para Norris, que acabou marcando a volta mais rápida. Mesmo assim, Verstappen ainda tem uma liderança confortável de 59 pontos, restando 7 corridas e 3 sprints. O maior prejuízo foi no campeonato de construtores, onde a McLaren abriu 20 pontos de vantagem graças à eliminação de Pérez e à brilhante vitória de Oscar Piastri, que ultrapassou Charles Leclerc no segundo stint e liderou até o final. Como disse o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, agora não estamos mais defendendo, estamos perseguindo. O pior de tudo foi que Verstappen teve sérias dificuldades. Pela primeira vez desde Miami no ano passado, ele ficou atrás de Pérez tanto na classificação quanto na corrida. E isso preocupa, já que mesmo nas vezes em que teve dificuldades nesta temporada, nunca foi tão ruim. De modo geral, seu desempenho não foi tão diferente do que aconteceu em Monza, mas foi uma decepção para a Red Bull, que tinha visto sinais positivos lá mesmo no Azerbaijão de que estava começando a entender e a corrigir seus problemas. Mas isso acabou ofuscado por mais um fim de semana sem vitória, e mesmo que Pérez não tivesse se envolvido no acidente com Sainz, ele não teria terminado melhor que terceiro ou quarto. A espera por uma vitória da Red Bull continua, e a equipe agora enfrenta uma cerca de 7 corridas. A próxima etapa é em Singapura, onde se deu sua única derrota no ano passado, mas as esperanças de mudança não são muito grandes. Apesar do pesadelo de Verstappen nesse fim de semana, ainda havia alguns motivos para otimismo na Red Bull. Em Monza, o RB20 era claramente o quarto carro mais rápido, com ambos os pilotos largando na quarta fila do grid. No Azerbaijão, eles largaram em quarto e sexto e as 4 equipes principais estavam muito próximas, embora a brilhante pole de Charles Leclerc tenha inflado o desempenho da Ferrari, sugerindo que ela tinha uma vantagem ainda maior. Apesar de superado por Pérez, Verstappen não parecia tão frustrado quanto se poderia esperar. Após a classificação, ele estava confiante de que o RB20 não era mais um monstro. Apenas a mudança no acerto, que fez o equilíbrio do carro ultrapassar o limite, piorou uma situação que já era difícil. Mas pelo menos a Red Bull mostrou evolução desde o início dos treinos. O RB20 estava mais competitivo, se comportando bem nas curvas curtas. A pequena variação de velocidade nas curvas de Baku amenizava a dificuldade do carro de encontrar equilíbrio entre baixa e alta velocidade e não o prejudicava tão severamente. O desafio é ajustar o carro para que os pilotos possam atacar as curvas de 90 graus sem sacrificar muita velocidade na reta de 2.200 metros, que vai da curva 16 à curva 1. A Red Bull optou pela asa traseira relativamente grande que usou em Spa, com uma bin-wing substancialmente menor, o que aumentou a aderência, principalmente em comparação com a configuração de baixa pressão de Monza, e deixou os 2 pilotos mais satisfeitos. Verstappen estava confiante de que a Red Bull havia melhorado o carro, especificamente a desconexão entre a frente e a traseira, e que a plataforma estava mais estável e previsível. Ele acreditava que até mesmo a segunda ou a terceira posição no grid poderiam ter sido possíveis se ele tivesse feito uma volta mais limpa no Q3. Mas Verstappen teve dificuldade na corrida. Ele ultrapassou o George Russell e subiu para quinto, mas caiu para trás dele no segundo stint. Em seguida, caiu para sétimo ao ser superado por Norris, que estava se recuperando do 15º no grid após ser eliminado no Q1 por uma bandeira amarela mal cronometrada. Foi aí que o acidente o promoveu novamente para quinto. Não foi uma corrida fácil para o holandês. Ele reclamou que o carro não respondia na primeira parte da prova e teve problemas de frenagem no segundo stint. Apesar de ter sido o pior desempenho dele nesta temporada, há pelo menos a confiança de que a Red Bull começou a se recuperar. Como disse o próprio Verstappen, mesmo em um fim de semana ruim para ele, a Red Bull não perdeu muitos pontos e as coisas podem melhorar. Esse otimismo é porque o novo assoalho é mais eficiente do que os resultados sugerem.
mas será necessário mais do que isso para recolocar o Red Bull nos trilhos. O desempenho mais forte de Pérez em comparação ao Verstappen foi um estímulo oportuno para ele, tamanha pressão que vem sofrendo ultimamente. Pérez se queixa dos problemas de equilíbrio do RB20 há meses. Ele acredita que agora ficou tão ruim que até Verstappen está sofrendo e finalmente as pessoas estão prestando atenção. Mas também é verdade que Pérez está fazendo um trabalho melhor do que antes das férias de agosto, quando havia especulações sobre seu futuro e ele corria o risco de ser substituído no meio da temporada. Com a confiança restaurada após a pausa de verão e algum progresso do carro, Pérez se recuperou admiravelmente. Verstappen, historicamente, freia bem dentro da curva e solta os freios tarde para ajudar na rotação do carro. Mas o Red Bull não permitiu que ele fizesse isso em Baku. Aliás, como não vem permitindo nas últimas corridas. Basicamente, o carro funciona bem nas corridas, mas quando ele tenta buscar aqueles últimos décimos de segundo, sai de frente. Já Pérez lida melhor com isso por causa de seu estilo natural e ainda consegue fazer o carro girar. Ele nunca sobrecarrega o eixo dianteiro, o que permite que ele acelere com mais força e antecipação. Isso lhe inspira confiança, o que vale muito quando há muros por todos os lados. É por isso que Pérez se destaca em circuitos de rua. Ele estava mais confiante do que há muito tempo, e as modificações no carro foram uma parte importante disso. Pérez disse que para ele foi a maior atualização que fizemos no ano, e afirmou que se em Baku o carro lhe causasse a mesma sensação que teve na maior parte da temporada, teria sido mais um resultado decepcionante. Horner até sugeriu que Pérez poderia ter vencido a corrida se não fosse o tempo perdido no início do segundo stint, quando Norris segurou o ritmo dele para permitir que Piastri fizesse seu pit stop e voltasse à frente do mexicano. Claro, a colisão com Sainz deixou Pérez sem um resultado que coroasse seu esforço. Mas seu desempenho é motivo de otimismo, especialmente considerando que a atualização exerceu um papel nesse progresso um tanto discreto da Red Bull em Baku. A Red Bull revisou a geometria dos túneis do assoalho do RB20 com o objetivo de melhorar os gradientes de pressão ao longo do assoalho para aprimorar o desempenho aerodinâmico da parte inferior do carro. O engenheiro-chefe Paul Monaghan descreveu a mudança como extremamente sutil. Não é a solução definitiva e nem se esperava que transformasse o desempenho em uma pista como Baku. O objetivo é ampliar a janela de operação, o que tornará o carro mais forte em circuito com curvas de velocidades variadas. É por isso que a Red Bull espera que essa atualização tenha maior impacto em alguns dos circuitos mais variados que estão por vir. Mas ainda assim é significativo. Horner considerou esse aprendizado valioso e completou com a negativa dupla, dizendo que ele certamente não seria desvantajoso para uma corrida como essa. Traduzindo as palavras de Horner, a atualização ajuda de alguma forma. Vamos explicar o porquê. A magnitude da mudança foi influenciada pelo curto intervalo entre as corridas consecutivas de Zandvoort e Monza e a viagem para Baku. Mas a Red Bull estava determinada a trazer algo novo para essa pista, e uma nova evolução pode estar disponível para a próxima corrida, em Singapura. O mais importante é que a Red Bull reagiu rapidamente à derrota para a McLaren nas corridas da Holanda e da Itália, especialmente em Monza, onde seu desempenho foi frustrante. Grandes atualizações exigem mais tempo de desenvolvimento, mas conseguir trazer um upgrade tão rápido mostra que a equipe está começando a entender o problema, ou pelo menos tinha uma boa ideia do que precisava ser ajustado. Desenvolvimentos mais ambiciosos terão que esperar até pelo menos o GP dos Estados Unidos, no final de outubro, depois do longo intervalo que se seguirá a Singapura. Essa folga pode ser uma oportunidade para a Red Bull criar um upgrade maior para o assoalho, além de peças complementares e talvez até uma nova asa dianteira com aeroelasticidade, como as que a McLaren e a Mercedes estão usando nesta temporada. O desempenho da Red Bull em Baku e em Singapura definirá onde alocar os recursos de desenvolvimento e financeiros. A equipe também terá que ver se está disposta a apostar em um grande pacote de atualizações para Austin, já que é um fim de semana de sprint, com apenas uma sessão de treinos livres. Se até lá o carro já estiver em melhor forma, talvez a Red Bull não precise correr esse risco. A habilidade de Verstappen e as circunstâncias permitiram que os danos fossem limitados no Azerbaijão. Mas a Red Bull ainda tem um trabalho intenso pela frente se quiser ser competitiva nas últimas etapas da temporada. Apesar de um fim de semana particularmente ruim para o seu piloto principal, ao menos a equipe já tem evidências de que finalmente está indo na direção certa.